Boa tarde, pessoal. A partir desse momento a gente está gravando, então quem permanecer na sala e se manifestar está concordando que sua imagem e voz possa ser utilizado nessa aula. Vocês estão recebendo meus slides aqui? Estamos sim. Tá. Hoje a gente vai falar de aproximação de funções. Para motivar o estudo de técnicas de aproximação de funções, pessoal, eu quero perguntar uma coisa aqui para vocês. Vocês todos sabem trabalhar com calculadora científica, né? Vocês sabem que na calculadora científica tem algumas funções tipo log, seno, cosseno, tangente, exponencial. Você pode fazer também funções polinomiais aqui. Você sabe que uma calculadora científica usa um sistema de ponto flutuante, né? Como aqueles que a gente estudou nas últimas aulas. E no sistema de ponto flutuante, multiplicação e divisão. Então, se eu precisar avaliar um polinômio aqui, se eu precisar fazer uma conta com uma função polinomial, é só eu atribuir um valor para x, por exemplo, nesse polinômio aqui, 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 1, que eu consigo fazer essa conta aqui nessa calculadora. Vê se vocês concordam comigo. Esse termo aqui, 3x ao cubo, é 3 vezes x vezes x vezes x. Esse 2x ao quadrado é 2 vezes x vezes x. Esse x é x e 1 é 1. Se eu somo essas quatro parcelas aqui, avaliei esse polinômio aqui. Concordam comigo? E se eu quiser trabalhar com uma função que não seja polinomial, tipo exponencial, seno, logaritmo, como essa calculadora tem aqui? Vocês têm ideia como é que é possível avaliar uma função dessa num dispositivo que só faz 4 operações aritméticas? Vocês já se deram conta disso? Vocês perguntaram como é que a calculadora faz para avaliar essas outras funções que não são polinomiais? Não faço a menor ideia. Tô olhando para mim agora, senhor. Com essas 4 operações aqui, o único tipo de função que eu tenho como avaliar são as funções polinomiais, né? Porque essas potências aqui são multiplicações, esses coeficientes são multiplicações e eu tenho adições, né? Eu posso ainda ter funções racionais, que são razões entre polinômios, que dá para fazer com a divisão. Agora, se eu quero ser capaz de lidar com essas funções aqui numa calculadora, o que eu tenho que fazer é, eu tenho que polinomizar essa função de alguma forma. Eu tenho que obter um certo polinômio que aproxima o comportamento dessa função aqui, ou dessas funções em geral. É o que a gente vai ver na aula de hoje. Como é que a gente pode aproximar essas funções aqui por polinômios? Vamos para a primeira abordagem? Imagine que essa função aqui, cujo gráfico é verde, que está aqui embaixo, é a função que você precisa aproximar. E que você conhece o valor dela nesse ponto A aqui. Por exemplo, o seno, se eu pedir seno de 32,5, vocês não sabem fazer. Mas se eu pedir seno de 0, vocês sabem fazer, não é? Então, esse ponto A aqui é um ponto onde eu conheço o valor da função. Uma primeira maneira de aproximar essa função aqui complicada em torno desse ponto A é por aquilo que vocês aprendem em cálculo 1, aproximação linear. Vocês aprendem a aproximação pela reta tangente no cálculo 1, não aprendem? Como é que Acho que é sim. essa aproximação aqui pela reta tangente? Qual é a equação da reta tangente ao gráfico dessa função verde no ponto A? É f de A mais f' de A, que é a inclinação, vezes x menos A, né? Essa fórmula aqui é novidade. Vocês nunca Deu viram uma y travada agora, zero professor. mais Você f' poderia repetir? de x. Vocês devem ter visto em cálculo um momento a equação da reta tangente. Vocês não viram isso em algum momento? Acredito que sim, professor. Sim, vemos.
Aqui no meu problema, eu resolvi chamar o x0 de A. E o y0, ele era quem? Ele é o f de x0, não é? Então, no meu caso aqui, ele vai ser o f de A. Essa é a equação da reta, tá? Você tem aqui o gráfico da função, e nesse ponto aqui, você está aproximando isso por uma equação de uma reta. Agora, essa função é y igual a f de x, não é? Então, o que eu estou fazendo aqui é pegar essa f e aproximar ela pelo y, que é isso aqui, né? Deixa eu voltar aqui no meu slide. Eu estou aproximando, então, esse gráfico verde por esse gráfico vermelho da reta, não é? Repara o seguinte, aqui no ponto A reta tangente aqui no ponto A, se eu colocar x igual a A, esse termo aqui desaparece e dá o valor f de A. Então, a reta tangente e a função original no ponto A, elas coincidem, né? Se eu vier um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda do A, elas não coincidem mais, concordam? Só que a reta tangente aqui, ela ainda é muito próxima do gráfico verde, não é? Então, numa vizinhança, para valores de x próximos do valor de A, eu tenho que essa reta vermelha aproxima bem o gráfico dessa função. Tá vendo? Então, eu poderia programar, em princípio, lá na minha calculadora, para a função exponencial, para a função seno, uma aproximação pela reta tangente. Por exemplo, imagina que eu tomasse uma aproximação em torno do x igual a zero, para valores pequenos de x, valores de x próximos de zero, essa minha aproximação seria boa. Tá? Agora, o que acontece se eu vier para cá? Se eu vier para um valor aqui? Aqui, nesse ponto aqui, a reta tangente fornece uma boa aproximação aqui? Essa aproximação aqui é boa para aqui ou não? Não, não é boa. Não é boa. Por quê? A reta, essa função tem uma certa curvatura, né? E uma reta falha em pegar essa curvatura aqui. Ela não tem curvatura, né? A reta, né? Então, aqui, se eu andar um pouquinho de modo que a curvatura do gráfico da função aumente muito, diminua muito o valor da função, a minha reta tangente não vai me dar mais uma boa aproximação. Antes de eu falar como a gente pode melhorar isso, vamos ver alguns exemplos de como eu posso calcular uma aproximação linear para algumas funções conhecidas? Por exemplo, a função exponencial de x está aqui e o ponto A é o ponto zero, tá bom? Vamos ver um gráfico aqui no quadro? A gente quer ver, então, essa função aqui em torno desse ponto, né? Isso aqui vai ser aproximado por quem? Por f zero. Lembrando que o a é igual a zero aqui, né? Mais f' em zero vezes x menos zero, né? Pessoal, quanto que é o f em zero aqui? É exponencial em zero que vale 1. Quem é a derivada de f aqui? É elevado a x. É a própria exponencial, né? A derivada avaliada em zero vale quanto? Vale 1, né? Vamos substituir esses valores aqui. Isso aqui é 1, né? Isso aqui é 1. Como é que fica essa aproximação aqui? 1 vezes x menos 0 é x, 1 mais x, né?
Então, essa reta aqui, y igual a 1 mais x, ela aproxima essa exponencial na vizinhança do ponto x igual a 0. Vocês concordam comigo? E se eu fizer isso aqui graficamente, a gente sabe desenhar uma exponencial e sabe desenhar uma reta, não é? Como é que é o gráfico da exponencial aqui? Alguma coisa assim, não é? Como é que é o gráfico da reta tangente aqui em 0? Ele é algo assim, né? Então aqui nessa vizinhança, que corresponde a valores de x mais ou menos aqui nesse intervalo, né? Aqui a aproximação é boa. Quando eu venho para cá, ó, ela já é ruim, né? Mas aqui, o erro dessa aproximação não é muito grande, vocês concordam? Como é que eu faço com a função seno, pessoal? Eu tenho que fazer essa mesma matemática aqui, não é? Só que eu estou trocando o que agora? A minha função f(x) agora é quem? É seno de x. Eu vou apagar os valores aqui, porque eles devem ser diferentes, né? Como é que fica aqui agora? Quanto é que é o seno em 0? Pessoal, quanto é que é a função seno de x avaliada em 0? 0. 0. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Quanto é que é cosseno avaliado em 0? 1. Então esses valores aqui agora vão ficar o quê? Aqui vai ser 0, aqui vai ser 1, né? Quem é a aproximação do seno de x em torno de 0? Quem é a aproximação linear, então? 0 mais 1 vezes x menos 0 é x. Vocês lá na escola devem ter visto vocês já devem ter visto alguma coisa assim. Seno de x é aproximadamente x para x pequeno, não já? O que você está fazendo aqui é tomando a aproximação linear, entendeu? Se você fizer o mesmo para a função logaritmo, mas agora usando o ponto a igual a 1, vamos ver aqui como é que fica. Deixa eu só desenhar aqui a aproximação do seno. Posso desenhar a aproximação do seno aqui? Professor, Oi? isso é um dos motivos daquele limite fundamental da 1? Isso é um dos motivos, sim. Na verdade, se você está falando esse limite aqui, né? Isso. Se você trocar esse seno aqui, você disser que isso é aproximadamente x, você vê que é 1, né? Para você tornar isso um pouquinho mais formal, você não tem que fazer a aproximação aqui. Você teria que dizer que isso aqui é igual a x mais um certo erro de aproximação. E esse erro aqui sobre x, quando você toma esse limite, ele vai para 0. Entendeu? Então, isso está ligado com aquele limite fundamental, sim, tá? Entendi, obrigado.
eu quero desenhar o gráfico da função seno, né? Como é que é a função seno? Ele é algo assim, né? Eu estou tomando a tangente aonde? Aqui, né? Vocês estão vendo aqui e, óbvio, o gráfico do seno continua para cá, né? Vocês estão vendo aqui que nessa região aqui, em amarelo, o gráfico da reta e o gráfico da senoide são bem parecidos? Se eu usar a senoide para aproximar o seno aqui, eu não estou cometendo muito erro, né? Concordam? E o último exemplo que eu quero fazer aqui para aproximação linear é quem, pessoal? É o ln de x, mas agora o ponto A é igual a 1, né? Então deixa eu apagar aqui, porque essa expressão aqui vai ficar como agora? Vai ficar f de 1 mais f' em 1 vezes x menos 1. E aqui não é mais zero, né? Aqui é o f de 1 e aqui é o f' em 1, né? Quanto que é o f de 1? Quanto que é ln de 1? 0. Qual a derivada do ln? 1 sobre x. E quanto é que é a derivada avaliada em 1? 1. Esse camarada aqui, então, é 0. Esse camarada aqui é 1. Como é que fica essa aproximação aqui? X menos 1, não é? Vamos desenhar isso aqui? Como é que é o gráfico do ln? Aqui no 1 ele é 0, né? É uma função assim, que decai assim, né? Essa reta tangente aqui tem inclinação positiva e ela corta no menos 1. Ela é uma reta mais ou menos assim, né? Né? O exemplo podia estar um pouquinho melhor, mas vocês estão vendo aqui que nessa vizinhança aqui, esse x menos 1 é uma boa aproximação da função logaritmo, né? Uma vizinhança aqui desse ponto, né? Agora, se eu me afastar muito, se eu vier para cá, essa reta que vai estar aqui, dá uma boa aproximação? Não, né? Porque ela falha em capturar a curvatura da função, né? Como é que eu posso melhorar essa aproximação para capturar a curvatura da função? Uma possibilidade é usar uma aproximação quadrática. A aproximação quadrática, vocês estão vendo, é a aproximação linear mais alguém, mais uma certa correção quadrática. E quem é essa correção? É 1/2 da segunda derivada em a vezes x menos a ao quadrado. A aproximação linear, geometricamente, ela corresponde a uma reta, não é? Essa equação aqui, em x, ela é quadrática, não é? Tem um x ao quadrado aqui, não tem? O gráfico dessa aproximação quadrática vai ser o quê? Vai ser uma parábola, né? Equação de segundo grau, equação quadrática, ela corresponde ao quê? A uma função quadrática, não é? Então, vocês estão vendo aqui aquela nossa curva verde original, e agora, em vez de aproximar ela por uma reta que tangencia aqui, eu estou aproximando pelo quê? Por uma parábola que passa por esse ponto aqui, não é? E essa parábola está aproximando melhor essa função nessa vizinhança, né? Porque ela está pegando um pouco da curvatura. Para muito longe de A, não, mas
para um valor de A um pouquinho maior do que era o da aproximação linear, ó, se eu comparar aqui, ó, aqui a minha aproximação quadrática dá uma aproximação bem melhor do que a linear, não é? Qual o preço que eu tive que pagar aqui para refinar essa minha aproximação? Eu tive que incluir uma informação que vem da segunda derivada. Vocês lembram do cálculo 1 que segunda derivada está relacionada com curvatura? Quando entrou uma informação da segunda derivada aqui, eu consegui reproduzir um pouquinho da curvatura. Vocês estão vendo? Vamos pegar aqueles 3 exemplos que a gente fez agora e calcular a aproximação quadrática. Eu vou voltar lá no quadro. Eu vou fazer agora, eu não vou fazer para as 3, não. Agora eu vou fazer só para a função exponencial, tá bom? Vocês já viram a ideia, vocês sabem fazer a conta. Aí tem aquela correção quadrática, que é o quê? 1/2 de f duas linhas em A, x menos A ao quadrado, né? A gente já tinha essa primeira parte aqui, isso aqui valia quanto em A? O A aqui era 0, né? Aqui valia 1, e aqui valia 1, né? Isso aqui é 0. Então você tinha que essa primeira parte era x, né? Perdão, era 1 mais x. Vamos colocar aqui as informações que eu preciso para completar essa aproximação. Quem é a segunda derivada da exponencial? É elevado a x. Ela mesma. Quanto é a segunda derivada em 0? É 1, né? Então isso aqui vai valer 1. Isso aqui é 0, né? Então tem um x ao quadrado, 1/2 de 1 vezes x ao quadrado, né? E y igual a isso aqui é uma equação de uma parábola, não é? Pessoal, antes de eu mostrar aqui, e sem eu fazer a conta no quadro, vocês são capazes de me dizer quem é a aproximação quadrática da função seno? Eu vou ter que colocar mais meio da segunda derivada avaliada em 0 vezes x menos 0, né? Quem é a segunda derivada do seno? Menos seno. Menos seno. Menos seno avaliado em 0 dá quanto? 0. Então a segunda derivada, a correção quadrática vai ser igual a quanto? 0. Quanto é que vai ser? Quem vai ser a aproximação linear aqui, então? Que função que vai X. ser a aproximação quadrática, perdão? X. Vai ser igual ao anterior, né? Por que a aproximação quadrática é igual à aproximação linear para o seno? Porque a segunda derivada aqui é 0, né? E para o LN, se vocês fizerem, eu vou deixar para casa com o exercício, se vocês fizerem, vai dar isso aqui. Alguma pergunta sobre a aproximação quadrática? Posso seguir? Pode sim. Pessoal, e se eu precisar ir refinando? Vocês já entenderam que dá para fazer uma aproximação cúbica, uma aproximação quártica, uma aproximação de ordem 5, de ordem 6. Dá para fazer até uma aproximação de ordem K. O que eu preciso incluir aqui? Cada vez mais eu vou colocando outros termos aqui, e esses termos de ordem maior, eles vão ter a informação da derivada daquela ordem, né? De ordem K vai ter um f de K avalinhado em A aqui sobre um K fatorial.
Vamos dar um exemplo aqui, eu vou animar essa figura aqui para vocês verem um exemplo. Tá vendo essa função preta aqui? Ela é a nossa função complicada aqui. Em torno do ponto x igual a zero, eu vou tomar aproximações para ela. A aproximação de grau 1, a aproximação linear, está aqui em vermelho, não está? Olha a aproximação quadrática aqui. Essa é a aproximação cúbica. Essa é a aproximação quártica. Essa é a aproximação de ordem 5. O que vocês estão vendo aqui? Acho que a cada quadrado que ela. Cada vez que ela dobra, que ela aumenta o expoente, ela se aproxima mais da reta principal. O que acontece se eu colocar 1000 termos aqui? Ela vai dar quase em cima da. 1000 termos ela vai dar em cima aqui nesse intervalo que eu estou vendo na tela. É. Agora, o domínio dessa função é menos infinito a mais infinito. Você acha que com um grau 1000 você vai pegar a função toda? Bom, acho que não, porque não tem como saber se todos os pontos vão ser compreendidos. Mas pode Não, ser não. bem próximo, né? Mas você vai pegar um intervalo bem largo, né? Sim, sim. Então, se eu quero alargar o intervalo em torno do meu ponto de aproximação, onde a minha aproximação é boa, o que eu tenho que fazer? Aumentar a ordem da aproximação, né? Tá vendo? Quando a gente toma um limite isso aqui para infinito, isso aqui vira uma série chamada série de Taylor. E para uma classe especial de funções chamada funções analíticas, a série de Taylor, como tem uma soma infinita de parcelas ali, ela crava o gráfico da função, tá? Ela consegue aproximar a função perfeitamente. Para funções que não são analíticas, isso não é verdade, tá? A boa notícia aqui para vocês é que nesse curso a gente só vai trabalhar com funções analíticas. Então, esse tipo de aproximação aqui funciona muito bem. Vamos fazer uma aproximação de... O Oi. Diego está perguntando se a quadrática é mais precisa que a linear. Sim. Olha aqui. Onde que essa reta vermelha aproxima bem aqui, Diego? Mais ou menos nesse intervalo aqui, né? A quadrática. Você está vendo que nesse intervalo onde a linear aproximava bem, ela aproxima muito melhor, tá vendo? E ela ainda está aproximando um pouquinho, não tão bem quanto, mas ainda com um erro aceitável, um pouquinho mais para cá, né? Onde a linear já dava um erro grosseiro, né? Tá vendo? Você está vendo que a quadrática ela é a linear mais uma correção? Então ela é melhor que a linear, né? Ela tem tudo que a linear já fazia e mais um pouco. Pessoal, eu não vou fazer a conta aqui, eu vou deixar para vocês fazerem em casa. A aproximação de ordem cada exponencial é quem? É isso aqui. A do seno para um K ímpar é isso aqui. O seno é uma função ímpar, não é? Então vocês reparem que a aproximação do seno aqui só tem potências ímpares. O cosseno é uma função par. Me digam o que vai acontecer se eu pegar a aproximação de ordem K do cosseno. Você só vai ter potências de ordem par, tá? Lembrando que o zero é par, né? Então a aproximação do cosseno vai começar com x elevado a zero, tá? Para a função logaritmo natural em torno do a igual a 1, dá isso aqui. Eu deixo para vocês verificarem em casa essas aproximações aqui. É só pegar essas funções, calcular as derivadas até a ordem k e substituir o valor, né? Uma conta que pode ser chata, mas não é difícil. Pessoal, agora eu queria fazer um experimento computacional com vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse código aqui, eu vou colar no chat e eu vou lá no Cocalc, tá?
Estão recebendo o código aí? Sim, chegou sim, professor. Então eu vou abrir o Cocalc aqui. Eu vou abrir esse script Taylor aqui que eu fiz outro dia. Vocês podem abrir um script qualquer e colocar esse código aí que eu mandei para vocês. Eu vou abrir esse aqui porque eu já coloquei esse código que eu mandei aqui, tá? Deixa eu limpar aqui as respostas. Tá todo mundo no Cocalc? Me digam aí quando vocês executarem o programa que eu executo aqui. Eu quero que vocês executem primeiro e depois eu explico o programa, tá? É para falar o que acontece? É. Ah, ele cria um gráfico aqui de curva. De várias. Tem uma, duas, três. Cinco curvas aqui. Ou seis. Seis Tem curvas seis. aqui. Esse aqui que vocês obtiveram? É isso aí. Pessoal, vamos entender esse programa aqui. Eu estou definindo uma função aqui. Esse f igual a @x quer dizer que esse f é uma função de x. Eu estou definindo a função exponencial aqui, tá bom? Eu estou fazendo x um vetor que contém pontos entre -2 e 8, espaçados de 0,1. A gente já fez isso quando a gente plotou gráfico de funções, lembra? Aham. E aqui agora eu vou definir um vetor y, que é o quê? É a f, essa f aqui avaliada nos pontos desse vetor aqui. Depois esse nx aqui é o tamanho desse vetor x. Esse nx é a quantidade de pontos que eu tenho nesse vetor aqui, tá bom? E k é a ordem da minha aproximação, tá? Eu estou fazendo uma aproximação aqui de que ordem? 5. 5. A aproximação linear tem quantos termos? Quantos termos eu tenho na aproximação linear? Eu tenho um termo constante e um termo de ordem x, não é? De ordem 1. Sim. Ó, tem dois termos. Aqui tem 2, o outro é 0, né? Tem 2. A aproximação quadrática tem quantos termos? Uma constante, um termo linear e um termo quadrático, não é? Ela tem quantos termos? 3. A aproximação cúbica tem quantos termos? 4. A aproximação de ordem k tem quantos termos? K menos 1. K mais 1. Mais 1, tá. Ó, daqui até aqui tem k. Mais esse cara aqui, k mais 1. Ah, tá. Então, se eu estou em uma aproximação de ordem 5, quantos termos vai ter a equação dessa aproximação? 6. 6. Eu estou fazendo aqui agora uma matriz Taylor, que ela vai guardar esses termos. Como eu tenho 6 termos, eu preciso alocar memória aqui para k mais 1, 6 termos, né? Essa matriz aqui vai ter 6 linhas e nx colunas, né? Sim. A primeira linha dessa matriz aqui, e todas as colunas dela, eu vou guardar quem? Eu vou guardar a primeira aproximação para exponencial, o primeiro termo da aproximação do exponencial. Eu acho que vocês estão em condições de me dizer quem é isso aqui. 1 mais x mais... É 1 sobre 2 fatorial x ao quadrado mais 1 sobre
3 fatorial x ao cubo mais 1 sobre 4 fatorial x à quarta mais 1 sobre 5 fatorial x à quinta, né? Tem 6 termos aqui, vocês concordam? O x, eu fiz ele um vetor até 8, não foi? Começa no menos 2 e vai até 8. O x é um vetor de pontos, não é? Onde eu estou avaliando essa função. Menos 2, menos 1,9. Deixa eu colocar um ponto aqui. Ele vai até 8 e ele tem nx componentes, né? A aproximação de Taylor aqui eu vou chamar assim, Taylor, tá bom? Eu vou fazer uma matriz para ela. Essa matriz aqui, ela vai ter quantas linhas? 6. E quantas colunas? Nx. Tá bom? Esse primeiro termo aqui é constante, não é? Então, essa primeira linha aqui vai ser todo mundo igual a 1. Esse segundo termo aqui é x, não é? Essa segunda linha aqui vai ser o quê? Vai ser x avaliado nesses pontos aqui. Essa terceira linha é quem? Vai ser esse termo aqui avaliado nesses pontos. Tá claro como é que isso aqui continua? Eu vou construir isso dentro de um laço. Eu declarei aqui que T é uma matriz nula com 6 linhas e nx colunas. A primeira linha dela eu estou botando todo mundo igual a 1. Tá? Depois da segunda linha até a sexta, o que eu vou fazer? Na verdade, espera aí, pessoal. Eu cometi um erro aqui. Essa segunda linha aqui vai ser 1 mais x. Essa terceira linha aqui vai ser 1 mais x mais 1 meio de x ao quadrado. Cada vez eu venho pegando mais e mais termos, eu vou botando aqui ao longo da linha, tá bom? 1 mais x mais 1 meio de x ao quadrado. Como é que vai ser o próximo? Mais 1 meio de x ao quadrado mais 1 sobre 3 fatorial x ao cubo, né? E assim por diante. Então, aqui, olha, a linha n vai ser o quê? Vai ser o que tem na linha n menos 1 em todas as colunas, né? Mais o x elevado a n sobre o fatorial de n. Concordam comigo? Essa matriz aqui está guardando, então, ao longo das linhas dela, a aproximação de Taylor de ordem n, né? Ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4, ordem 5, ordem 6. O que eu faço depois é plotar o gráfico da função original e o gráfico de cada aproximação aqui. A função original é essa em preto. As aproximações sucessivas aqui estão cada uma com uma cor diferente. Vocês estão vendo conforme a ordem está aumentando, a cor está indo de um tom de vermelho para um tom de azul, né? Perguntas? Professor, a Júlia perguntou esses 2 pontos, né, depois de 1,2 pontos, o que significa? Aonde? Entre parênteses, por exemplo, T, entre parênteses, 1,2 pontos. O que Tá, esse boa 1,2 pergunta. pontos significa? Isso aqui significa o seguinte, ter uma matriz, não é? Eu fiz isso aqui como uma matriz de zeros com 6 colunas e NX, 6 linhas e NX colunas. Quando eu estou botando 1 aqui, é a primeira linha dessa coluna, dessa matriz. E o 2 pontos é o seguinte, eu estou pegando todas as colunas. Estou fazendo a primeira linha, todas as colunas, é igual a um vetor que tem uma linha e NX colunas, entendeu?
Você vê que a dimensão aqui é compatível, né? Ela entendeu sim, professor. Tá? Entendido isso aqui, pessoal? Vocês podem brincar com isso aqui, por exemplo, colocar a função log. Professor, o João Pedro falou que não entendeu. E não entendeu essa indexação aqui? O T é uma matriz com K mais 1 linhas e NX colunas. K mais 1 aqui é 6, né? Quando eu escrevo aqui T de 1,2 pontos, fecha parênteses, eu estou dizendo o seguinte. Esse aqui quer dizer a primeira linha de T, né? E aqui é o índice das colunas. Quando eu boto 2 pontos, eu estou querendo dizer o seguinte. Eu estou pegando todas as colunas. Eu estou pegando a primeira linha e todas as colunas dessa matriz de uma vez. E estou atribuindo à primeira linha, todas as colunas, esse valor aqui. Isso aqui é uma matriz que tem uma linha e NX colunas, né? Todas iguais a 1. Tá claro? Ele disse que ok, deu para entender. Tá. Pessoal, se eu mudar aqui de ESP para log, o que vai ter que mudar aqui no programa? Tem que mudar isso aqui, né? A série de Taylor aqui para o log também vai ser construída recursivamente. Ela é anterior, mais uma correção. Só que essa correção aqui vai ter um fatorial no denominador, mas o numerador não vai ser x elevado a n, né? Vai ser o quê? Isso é alguma coisa que depende da derivada do log, né? Você vai ter que achar uma fórmula geral da derivada do logaritmo natural, tá? E colocar aqui um x menos 1, porque eu estou centrando isso em 1, né? Como o primeiro termo da aproximação aqui é menos 1, eu também teria que fazer uma mudança aqui e colocar um menos aqui. Eu deixo para vocês fazerem em casa essa mudança do ESP para o log, uma pequena adaptação nesse programa, vocês calculam essas mesmas aproximações aqui para outra função, tá? Eu deixo de exercício para vocês. Professor, Pode falar. eu só não entendi ali quando você diz que é naquele, né, naquela reta, x igual a 1, é depois 1 mais x. Você diz que é igual a 1 vai representar no gráfico uma reta? Você está vendo aqui esses gráficos aqui embaixo? Sim. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. A primeira aproximação que eu estou pegando aqui para esse gráfico preto é uma constante. É que ela está coincidindo com esse eixo aqui de baixo, você nem consegue ver, entendeu? Mas a gente está tomando a constante 1 como primeira aproximação aqui. Deixa eu diminuir aqui, em vez de 8, deixa eu colocar 5 aqui e executar esse programa de novo, que eu acho que vai ficar mais claro. Você está vendo uma linha horizontal aqui embaixo? Sim, é uma azul, né? Deixa eu colocar 2 aqui. Você está vendo aqui a primeira aproximação por essa reta constante igual a 1 aqui? Sim. Então Depois você tem uma parábola em vermelho aqui, tá vendo? Exatamente. Depois você tem uma cúbica em amarelo, você tem uma quártica em roxo, e assim vai. Tá? Show, entendi. Era só isso mesmo. Esse segundo experimento computacional, pessoal, infelizmente eu não vou conseguir fazer aqui ao vivo. Por quê? Porque ele precisa de um pacote simbólico e eu não consegui instalar ele no Cocalc. Eu tentei, mas eu não consegui desvendar esse mistério. E também não consegui instalar ele no Octave. No meu computador antigo dava para instalar ele, no novo eu não consegui. Mas o que eu quero mostrar com esse programa aqui, eu botei a saída aqui. É o seguinte, você tem que ter um pacote simbólico no Octave. Eu estou declarando aqui x como uma variável simbólica, não mais numérica, mas simbólica. Então, se x é simbólico, f de x virou uma representação simbólica para a função exponencial. E aqui tem um a igual a 0.
esse comando aqui, Taylor, F, X, A, e a ordem aqui 6, quer dizer que eu estou pegando uma aproximação com 6 termos. A aproximação com 6 termos é de ordem 5, né? Ela vai produzir essa resposta aqui, ó. 120 é 5 fatorial, 24 é 4 fatorial, o 6 é 3 fatorial, 2 é 2 fatorial, 1 é 1 fatorial e 1 é 0 fatorial também, né? Se você colocar esse comando Taylor, se alguém tiver o pacote simbólico aqui, às vezes para uma função muito complicada, é chato calcular essas derivadas. Então você tem esse recurso, esse software de computação científica, te dá uma expansão de Taylor para a ordem que você quiser aqui. Tá? Dá para fazer isso com um único comando. Se eu trocasse a exponencial pelo log aqui e botasse, ele ia dar a expansão do log. Eu botasse 1 aqui e log aqui, eu teria aquela expansão do log que eu calculei lá no outro slide, tá? Posso seguir? Pode sim, professor. Tá. Agora, para fechar a aula, pessoal, o que eu queria fazer é dar uma fundamentação teórica para essa aproximação que a gente fez. Eu até agora fiz isso com um pouco de natureza empírica, né, apelando muito para a geometria, mas eu não dei nenhuma justificativa teórica formal para por que aquela aproximação funciona. Tem um teorema que garante por que ela funciona, tá? Tem um teorema que garante o funcionamento dela. Esse teorema é conhecido como fórmula de Taylor. Ele diz o seguinte: eu tenho uma função f que é k mais uma vezes diferenciável no intervalo ax aberto. Se isso é verdade, então eu posso escrever a função f por essa fórmula aqui que recebe o nome de fórmula de Taylor. O que é essa fórmula? Vocês estão vendo que os primeiros termos dela, até o penúltimo, nada mais é que aquela aproximação de ordem k, que eu mostrei lá atrás, né? O que mudou é que lá eu estava usando um sinal de aproximado, agora eu botei um sinal de igual. Por quê? Porque eu coloco mais um termo que corresponde ao erro de aproximação, né? O erro de aproximação é o quê? É a função menos a aproximação. A aproximação são esses primeiros termos aqui. Se eu passar eles para o outro lado, essa diferença é o erro, não é? Então eu quis colocar esse último termo aqui como erro de xa, que é para dizer que esse erro depende do ponto x, onde você está avaliando a função, e do ponto a, em torno do qual você tomou a aproximação. E o legal desse teorema aqui é o seguinte, é que ele dá uma fórmula para o erro. Ele diz que o erro tem essa cara aqui de baixo. Ele depende da derivada de ordem k mais 1, tem um k mais 1 fatorial no denominador, e depende da potência k mais 1 da diferença x menos a. Ou seja, esse erro tem a mesma forma de antes. A única diferença é que aqui eu não estou avaliando em A. Eu estou avaliando num ponto que está no intervalo AX. Ele é algum ponto ali no meio que, em princípio, eu não conheço. Tá? Então, você está seguro quando você faz essa aproximação aqui? Esse teorema diz que você vai cometer um erro com essa cara aqui. Só que se você olhar K mais 1 para K muito alto, o denominador aqui, fatorial cresce muito rápido, não é? Olha aqui. 1, 2, 6, 24, 120. Vocês sabem que o fatorial cresce muito rápido. Então, esse termo aqui, ele decai muito rápido. Esse erro fica pequeno conforme eu vou aumentando o K. Entendeu? E se você tomar um x muito próximo do A, essa diferença aqui é pequena, uma potência alta de um número pequeno é muito pequena, né? Então, vocês estão vendo que tem dois mecanismos aqui para reduzir o erro. Aumentar a ordem ou aproximar o x do A, né? Usar isso aqui para aproximar só em valores muito próximos de A. Como é que a gente pode interpretar aquela fórmula ali? Eu vou ilustrar como a gente deve interpretar isso aqui, usando a aproximação linear como exemplo. Tá? A gente sabe que os primeiros termos aqui, do primeiro até o penúltimo, é a minha aproximação, e o último é o erro, né? Então, se eu escrever essa fórmula ali para k igual a 2, perdão, para aproximação linear, k igual a 1, o meu erro vai depender da derivada segunda, né? Como está aqui. Eu vou ter, então, que os dois primeiros termos aqui correspondem à aproximação linear e o último termo é o erro. Como é que é a cara do erro aqui?
1/2 da segunda derivada em si, vezes x menos a ao quadrado. Como é que eu posso ler essa fórmula do erro aqui? Isso aqui está me dizendo que o erro é proporcional ao quadrado da distância entre x e a. X menos a é a distância entre x e a, né? E isso aqui é o quadrado. Se essa distância for pequena, esse quadrado é menor ainda. Então, esse erro aqui, para x muito próximo de a, ele decai, ele é proporcional ao quê? Ao quadrado dessa distância que é muito pequena. Eu também posso ver o seguinte, a constante de proporcionalidade que eu tenho aqui, ela depende da segunda derivada, né? Então, essa é a forma de ler essa aproximação. Eu tenho uma aproximação aqui e tenho um erro. Esse erro é proporcional à potência k mais 1 da distância entre x e a, tá? E essa constante de proporcionalidade depende da derivada de ordem k mais 1. E esse erro cai fatorialmente conforme eu aumento a ordem. Observações finais para a gente fechar aqui a teoria. Eu falei hoje de aproximação de Taylor, né? Mas existem outras técnicas de aproximação de funções também por polinômios. Tem a técnica de Hermite, tem a técnica de Legendre, tem a técnica de Laguerre e muitas outras. Cada um usa qual é a diferença. Aqui eu usei potências de x, não foi? Essas outras aproximações usam outro tipo de polinômio, não necessariamente potências puras, como eu usei aqui, tá? Essa aproximação de Taylor é a mais simples conceitualmente, por isso que eu apresentei ela. Mas ela é a mais lenta de todas. Hermite, Legendre, todas essas outras, em geral, são mais rápidas. O que eu quero dizer com lenta ou rápida? Para eu ter uma boa aproximação no Taylor, eu preciso de mais termos que eu precisaria aqui, em geral. Tá? Isso não vale sempre, mas quase, na maioria dos casos, isso é verdade. Mesmo sendo mais lenta, Taylor, por ser mais simples conceitualmente, é a mais utilizada. Vocês já vão se deparar ou já se depararam em algum momento com a aproximação de Taylor em vários cursos de física, né? E, finalmente, eu motivei essa aula lá usando o exemplo da calculadora, né? Como é que eu poderia aproximar uma função que não é polinomial numa calculadora, né? A gente viu que a série de Taylor, ela fornece um mecanismo para isso. E nos primórdios da computação numérica era assim que se fazia. Mas hoje em dia já não é mais assim. Por quê? Porque você tem aproximações polinomiais bem melhores que Taylor. Então, a calculadora de vocês, o Octave, esses ambientes de computação científica, não usam mais Taylor. A maioria deles usa um aproximante de Padé. Tá? É chamada aproximação de Padé, que envolve funções racionais. Em vez de eu colocar aqui x menos a ao quadrado, eu vou colocar uma função racional aqui. O que é uma função racional? É uma razão entre polinômios. É um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. Tá? Se vocês quiserem saber mais, procurem a aproximação de Padé na Wikipedia, vocês vão ver. Pessoal, para vocês pensarem em casa, eu vou deixar um exercício teórico e um exercício computacional. O exercício teórico, a gente pega a função cosseno de x e o ponto A igual a 0, e eu peço que vocês calculem a aproximação linear dessa função em torno desse ponto, a aproximação quadrática, a aproximação de ordem k. E os respectivos erros de aproximação. É aplicar o teorema aqui, né? E o exercício computacional é o seguinte. Eu quero que vocês façam uma rotina que avalie o cosseno com pelo menos 5 casas decimais de precisão. Não vale usar o cosseno do Octave. Eu quero que vocês façam o cosseno de vocês, entendeu? E usando essa aproximação, essas técnicas de aproximação que a gente viu na aula de hoje. Eu quero que vocês construam uma aproximação que seja suficiente para avaliar o cosseno com pelo menos 5 casas decimais de precisão. Vocês podem usar o cosseno do Octave como referência para verificar se o cosseno de vocês está calculando um valor com 5 casas exatas, tá? Perguntas? Professor, Oi. essa aproximação de Padé, ela é mais lenta ou mais rápida que a de Taylor? Muito, muito, muito mais rápida. Por Mas isso que ela é usada. não teria mais termos também? Pô, porque Não, vai ficar mais escrevendo rápido polinômios. Mais rápido significa ter menos termos. Por termos, aqui eu estou dizendo o seguinte. Aqui tem quantos termos? 1, 2, 3, 4, k mais 1, né?
Digamos que você consiga uma certa acurácia com o Taylor, com 20 termos, tá? O Padé vai fazer, o Padé provavelmente vai te dar, para a função exponencial eu te digo que ele vai te dar com muito menos termos, a mesma acurácia, entendeu? Imagine que com 20 termos você consiga 5 casas decimais exatas para exponencial. O Padé vai te dar as mesmas 5 casas decimais exatas com menos termos aqui, tá? Deixa eu te mostrar aqui para você não ficar tão curioso como é que é. Bom, aí eu agradeço. Vocês vão usar bases assim, tá vendo? Ó, é um polinômio aqui e um polinômio aqui. Em vez de usar aqui x menos a, eu vou trocar por um polinômio, por uma função racional. Um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. Tá vendo? Aqui no x menos a ao quadrado, eu vou trocar por outro polinômio no numerador, outro no denominador. No x menos a k, eu vou trocar por um polinômio no numerador, outro no denominador. É claro que esses coeficientes aqui não vão ser mais as derivadas, eles vão mudar, tá? Esses coeficientes aqui agora estão embutidos no coeficientes daqui, tá vendo? Aqui é fazer uma comparação do Padé com o Taylor. Tá? Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais. Aqui. Ah, por que você não apresentou o Padé, já que ele é mais usado que o Taylor? Quando você ganha alguma coisa em computação numérica, você perde outra. Quando você ganha poder de aproximação, em geral, a teoria complica. A teoria daquele é bem mais complicada que dessa, tá? Vocês estão vendo isso pela primeira vez na vida. Então, eu tenho que começar com um exemplo mais pedagógico. Mas a ideia fundamental de aproximação disso aqui, daquele, é a mesma, entendeu? Só que aqui eu ganho toda a intuição geométrica, fórmula fácil. Professor, Oi. a Júlia está perguntando se o senhor pode explicar a parte que plota o gráfico na rotina, no código que o senhor enviou no chat. Posso? Claro. Eu vou voltar aqui. Olha aqui nessa figura, a gente está plotando. Deixa eu exagerar aqui na largura, ver se. Vocês estão vendo essa linha mais grossa aqui? Ela é o gráfico da função. Como é que eu ploto o gráfico da função? Eu tenho os valores de x e y da função nesses vetores x e y, né? Eu vou dar um plot x e y. Esse apóstrofo traço k apóstrofo aqui, ele diz que eu vou plotar essa linha em preto, com esse traçado aqui e na cor preta. O k é black. E esse line width aqui, 5, diz que a linha vai ser mais grossa, tá? Depois, o que eu estou fazendo aqui, para plotar os outros, eu estou fazendo um laço. Eu estou dando um hold on para o seguinte, para que se eu desse um outro plot aqui sem esse hold on, o plot seguinte ia sobrescrever o plot anterior. Então, quando eu faço isso aqui, ele mantém os dois plots da mesma figura. Tá? O que eu vou fazer aqui agora é plotar x e a linha n daquela matriz que eu construí. Aquela matriz, cada linha dela tinha uma aproximação de Taylor de diferente ordem, né? Então, aqui eu vou plotar para o n igual a 1, eu vou plotar x e a aproximação de Taylor da primeira linha, que é a constante. Quando for n igual a 2, eu vou plotar a aproximação de Taylor de primeira ordem, que é a linear. Quando n for 3, eu vou plotar a quadrática e assim por diante. Deixa eu fazer um pause aqui. Travou aqui.
pausa não fica legal aqui no Cocalc. Pelo menos não com a versão gratuita, né? Deixa eu fazer o seguinte, se eu vir pro Octave aqui na máquina. Vocês estão vendo aqui em câmera lenta? Deixa eu botar uma pausa ainda mais lenta aqui. Vou reduzir o domínio aqui. O que esse plot aqui faz é isso, esse hold on, aí depois eu estou plotando linha a linha daquela matriz. E cada linha daquela matriz é um polinômio diferente, estão vendo? Vamos exagerar aqui, vamos fazer até a ordem 15. Vocês estão vendo que está ficando cada vez mais difícil, né? Aproximar aqui, tá vendo? Ele chega lá, mas vai precisar de uma ordem muito alta, né? Vou botar, eu não vou botar a ordem 100 porque vai travar a máquina. Vamos botar a ordem 25. Tá? Tá resolvida essa dúvida? Travou aqui. Ela disse que sim, professor. Mais dúvidas, pessoal? Então eu vou interromper a gravação aqui.